Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise dessa segunda-feira, dia 24 de novembro. Temos uma grade muito boa aqui para uma segunda-feira. Campeonato Brasileiro, Mirassol e Ceará, Internacional e Santos, Premier League, jogo legal aqui. Espanhol, interessante, interessante. Vamos lá, vamos começar aqui. É, Começar aqui na La Liga. Espanhol é o famoso amostradinho, o famoso ali chute do primeiro tempo. E veio que até com uma cotação muito boa aqui, que vai enfrentar o Sevilla. O Sevilla até que começou mal o campeonato, depois começou a ficar bem aqui no campeonato. É um time de meio de tabela, mas o espanhol, né, vem desempenhando aqui bons jogos aqui, principalmente jogando dentro de casa. Mas vai enfrentar o Sevilla, que é um dos melhores visitantes, 3 vitórias e 3 derrotas, e vai enfrentar o espanhol, que tem 2 derrotas aqui, salvo engano. Uma delas é o Villarreal, que estava aqui, né, que está aqui na frente do espanhol, está fazendo um bom campeonato. E aqui, meus amigos, eu não vou ficar com medo dessa cotação aqui também do Sevilla em relação ao momento do espanhol, cara. O momento do espanhol é bom, mesmo que perdeu o último jogo aqui do Villarreal, e também aqui dos últimos jogos, ó. 2-0, 3-2 Sevilla, aí teve um empate aqui, 2-0 Sevilla. Mesmo que até que rola uma paternidade aqui do Sevilla, hein? Isso é complicadinho. Mas ó, o Sevilla vem de derrota aqui do Villarreal, 2 derrotas seguidas. Então é aquele tipo de mecanismo, que um time ele vem de 2 derrotas seguidas e em algum momento ele precisa ganhar. Em algum momento ele vai precisar ganhar, ou até mesmo empatar. Então eu vejo aqui um duplo hipótese do espanhol interessante aqui para essa partida, jogando dentro de casa. Chutes do primeiro tempo, os escanteios a favor do espanhol também é relevantes para esse jogo, principalmente que vai enfrentar o Sevilla, que cede também, é um time mais defensivo. Eu não vejo aqui o espanhol perdendo esse jogo, não. Diante desses cenários de 2 derrotas seguidas, vai enfrentar o Sevilla, que tá ali como um dos melhores visitantes do campeonato, mas não é aqueles números tão excelentes assim fora de casa, mas também vem de duas derrotas fora de casa aqui. É um jogo bastante interessante para essa segunda-feira, o Espanhol e Sevilla, mas vem aqui de vitória contra o Osasuna dentro de casa, o Sevilla. O que pesa aqui é o histórico entre eles. O histórico aqui pesa demais para esse tipo de entrada. Um dupla hipótese do Espanhol, chance dupla do Espanhol. A única que bateu aqui nos últimos anos foi em 2022. A última vitória foi em 2017. É aquele negócio, né? Em algum momento você precisa ganhar. E aqui eu acho que eu vejo pela questão da cotação da odd aqui, 2.10 muito bom, justamente com uma entrada aqui de duplo hipótese ou chance dupla. Seria bastante interessante aqui. Já na Série A nós temos Torino e Como, e Sassuolo e Pisa. Torino é um time de meio de tabela aqui no campeonato italiano. É um time grandioso na Itália, querendo ou não. É um time grande da Itália. Tem história, tem títulos. Mas dos últimos anos, das últimas temporadas, é um time que sempre foi de meio de tabela. E o Como é a sensação aqui dos últimos anos, que vai enfrentar o Torino, que é um Robin Hood, né? Sempre faz ponto com os times grandes e perde ponto com os times pequenos. Mas como pode ser considerado um time pequeno aqui? Não sei não. O Como aqui, ó, o Torino 2003 não conta, mas aqui em 2024 ganhou. Das últimas partidas, ó, o Torino ganhou e Como ganhou.
até essa cotação aqui tá legalzinha para trabalhar em under goals e também under escanteios e under cartões. Então é jogo para tudo under e também um handicap aqui a favor do Torino. Apesar que o Torino tá aqui no meio de tabela, como vive a melhor fase, mas vai jogar dentro da sua casa. É um típico jogo que você não pode perder, até mesmo considerando aqui o campeonato italiano muito difícil. O Como, apesar dos pesares, apesar da melhor fase do Como, o Torino aqui, por exemplo, ele vai jogar com quem na próxima rodada aqui? Deixa eu ver. Com o Lecce fora de casa. Então é um típico jogo aqui que você precisa ganhar a partida. Você precisa pontuar justamente para não perder aqui dentro de casa. Enfim, Sassuolo, Pisa, não falo muito aqui. É um jogo mais para under aqui também, under goals, under escanteios. E Manchester United e Everton. Everton não costumo trabalhar muito em cima aqui, mas eu vejo um duplo hipótese aqui do Manchester United jogando dentro de casa, tá voltando ali não aos seus tempos primorosos da era Ferguson ou até mesmo do José Mourinho, mas tá voltando ali aos seus patamares ali de pelo menos pontuar e jogar bem dentro da sua casinha, dentro ali dos teatros dos sonhos. E vejo também um jogo under também, um jogo mais até mesmo porque o Everton ele é um time under e faz também dos jogos ser under goals. Então eu vejo esse posicionamento aqui para este confronto. E do Brasileirão, nós temos Mirassol e Ceará. É um típico jogo que o Mirassol ele pode entregar pontos aqui. Ele pode entregar pontos aqui. Mas eu vejo aqui o Mirassol como favorito aqui contra o Ceará, principalmente jogando dentro de casa. Não vejo aqui. É perigoso esse jogo aqui, porque é um típico jogo que o Mirassol já fez tudo o que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro. Já fez tudo o que tinha que fazer. E é esse típico jogo aqui que ele pode entregar a paçoca e falar, pô, perdemos aqui do Ceará dentro da nossa casa e tal, sei o que. Então é um jogo perigoso aqui do Mirassol e Ceará. Claro, as cotações aqui não dá pra até mesmo o Mirassol é um dos melhores mandantes, beleza. Mas pelo momento dos times aqui, é válido considerar também. O Mirassol ele já fez a parte dele. Não precisa assim provar mais nada para as pessoas, para a mídia, para a imprensa, que o Mirassol mostrou o que veio. Ele já mostrou o que veio. Então ele não precisa provar mais nada aqui. Então é um típico jogo aqui que pode ser aquele jogo mais sonolento, um jogo mais amistoso e tal, sei o que, a não ser que vem precisando de uma vitória e tal, mas eu não vejo aqui um jogo tão o prime aqui do Brasileirão. Mas nós temos aqui o Internacional e Santos. E aqui é o seguinte: o empate é péssimo para os dois. Quem perder aqui já está praticamente rebaixado. Aqui é a cereja do bolo. Quem empatar aqui, quem perder aqui dos times aqui já está praticamente rebaixado para a Série B do ano que vem. Tanto que não é nem cabível, passivo para a gente analisar aqui esse jogo em si, porque é um jogo difícil e complexo. Cotação justa, eu não acho justo essa cotação no Internacional a 1,80 enfrentando o Santos. Mas é o Santos que vive ali uma das piores fases e tal, não sei o que, mas é o Santos, é o Internacional, não vive um bom momento, ambos os times, mesmo que ganhou do Palmeiras e tal, não sei o que, enfim, é um jogo muito difícil e complexo, e aí é só no ao vivo mesmo pra gente destrinchar qual é o melhor caminho. No mais é isso, obrigado pela companhia, tamo junto, é nóis.